Bom dia, eu sou Luana Pontes e esse é o Fisioterapia e etc. Hoje eu vou falar sobre exames laboratoriais. Vou falar do ponto de vista da fisioterapia, o que um fisioterapeuta precisa saber para poder atender seu paciente com segurança. Vou iniciar falando sobre o hemograma. O hemograma compreende a contagem das células do sangue periférico. São essas células hemácias, leucócitos e plaquetas, sendo que as hemácias ou eritrócitos, também podem ser chamadas por eritrócitos, fazem parte dos glóbulos vermelhos e os leucócitos e plaquetas fazem parte dos glóbulos brancos. E quais são as indicações do hemograma? Para que o médico vai solicitar um hemograma? O eritograma, a parte das hemácias, serve para diagnóstico de anemias e eritrocitoses. Eritrocitose é a hemácia acima do valor normal, anemia abaixo do valor normal. Leucograma, a série branca, serve para diagnóstico de segmentos infecciosos ou inflamatórios e também para investigação de doenças hematológicas. E as plaquetas servem para avaliar algum distúrbio de coagulação. Os valores de referência do eritrograma vão variar conforme a idade, porque cada faixa etária tem um valor referência diferente. Mas não precisa se preocupar em decorar o valor de cada faixa etária, porque geralmente o laboratório coloca a indicação de valor normal. O menor valor e o maior valor para cada faixa etária. Já vem especificando. Então já facilita para a gente interpretar os exames, dependendo do laboratório. Então, os valores de referência do eritograma são as hemácias 4,5 a 6, a hemoglobina 13 a 16, hematócrito 38 a 50% e, como eu falei, pode variar conforme a idade. Vamos agora à interpretação do eritograma. As hemácias abaixo do valor normal podem indicar anemia ou hemorragia. Por que hemorragia? Se o paciente está perdendo sangue, ele também vai estar perdendo a hemácia junto. Então, pode ser indicação de alguma hemorragia. Hemoglobina é usada para definir se há ou não anemia. Se a hemoglobina estiver abaixo do valor normal, vai indicar que o paciente está com anemia. E o hematócrito representa a proporção dos glóbulos em cada 100 ml de sangue e é medida em porcentagem. Agora, uma coisa muito importante para a gente da fisioterapia, ficar bem atento com hemoglobina abaixo de 7. Por quê? O paciente não está com aporte de O2 adequado. Então, não é indicado evoluir extubação se o paciente estiver com hemoglobina abaixo de 7 e também não evoluir imobilização passiva para ativa, porque o nosso paciente não tem aporte de O2 adequado. O ideal é esperar receber o sangue, receber transfusão, para depois evoluir extubação e para depois evoluir imobilização ativa. Vamos agora aos valores referência do leucograma, que também podem variar conforme a idade. Os leucócitos totais variam de 4.000 a 11.000, os neutrófilos de 1.550 a 6.800, linfócitos de 1.000 a 3.800, monócitos de 100 a 800, eosinófilos 50 a 400 e basófilos 0 a 200. E como eu já falei, não precisa ficar memorizando o valor por faixa etária, porque geralmente os laboratórios já dão esse valor para a gente, já deixam o valor que o paciente está e o valor referência para a gente analisar. Então já facilita a nossa vida. Já vimos a interpretação do eritrograma, agora a gente vai ver a interpretação do leucograma. Os leucócitos altos, também chamado de leucocitose, podem estar relacionados a uma infecção bacteriana, inflamação, leucemia, traumatismo, exercícios intensos ou estresse. A gente vai saber conforme o quadro clínico e a história do nosso paciente. Mas quem vai dar o diagnóstico é o médico. Mas é importante a gente saber, pelo menos o rumo, né? A gente da fisioterapia. Mas quem fecha o diagnóstico é o médico. E leucócitos baixos, também chamado de leucopenia.
pode estar relacionada à quimioterapia, radioterapia ou doenças que afetam o sistema imunológico. Também vai depender do quadro clínico do paciente e da história dele. Os neutrófilos aumentados podem indicar infecções bacterianas, reações inflamatórias ou leucemia. E os neutrófilos reduzidos podem indicar infecções graves ou respostas a medicamentos, como quimioterapia. Linfócitos aumentados podem indicar infecções virais e linfócitos reduzidos, presenças de doenças que afetam o sistema imunológico, como lúpus e HIV. É bem comum fazer o diagnóstico do HIV após ver os linfócitos reduzidos no exame. Ele pede o teste de HIV, vem positivo. Eosinófilos aumentados é uma resposta a reações alérgicas, inflamações de pele ou infecções por parasitas. E os monócitos aumentados pode indicar a presença de infecções ou distúrbios inflamatórios. É mais inespecífico, não é bem direto igual aos outros. E ficou faltando as plaquetas. Elas eu fiz questão de colocar bem especificados os valores por faixa etária, porque é bem importante a gente saber como é que tá as plaquetas dos nossos pacientes antes de realizar exercício ativo com eles. Porque quando as plaquetas estão muito baixas, o risco de sangramento é muito grande. E quando elas estão muito altas, o risco de desenvolver algum coágulo, a gente desenvolver trombose nesses pacientes, deslocar algum trombo que possa vir a causar um infarto ou um AVC é muito grande. Então, é muito importante a gente saber os valores de referência das plaquetas. Sempre checar antes de atender o nosso paciente. Em recém-nascidos, é de 300 mil a 600 mil. De 2 a 7 dias, 250 mil a 550 mil. 8 a 14 dias, 250 mil a 500 mil. 15 a 90 dias, 250 mil a 500 mil. 91 dias a 2 anos, 200 mil a 500 mil. E acima de 13 anos, 140 mil a 400 mil. Então, sempre checar se o nosso paciente está com a plaqueta dentro do normal. E se estiver muito alterada, evitar retirar esse paciente do leito, fazer exercício ativo com ele, tomar muito cuidado. A interpretação. Os valores elevados de plaqueta podem indicar leucemia, trombocitose reativa. Pode ser por recuperação de infecção aguda, anemia hemolítica, hemorragia aguda, doenças inflamatórias crônicas, resposta ao exercício e ao estresse e abstinência de álcool. E os valores reduzidos pode ser indicação de anemia clássica, leucemia, destruição periférica ou redução da produção plaquetária, que acontece em doenças que afetam o fígado, como dengue ou leishmaniose. Agora eu vou falar um pouco da mobilização na plaquetopenia. Esses valores eu peguei de um site que fez um artigo com estudo de pacientes oncológicos. Assim, não é exatamente assim que eu sigo, mas eu vou falar primeiro os valores que eu vi no artigo e depois o que eu faço, porque eu sou bastante medrosa com paciente plaquetopênico. Tenho muito medo de hemorragia. Então, assim, vou falar o que eles trouxeram no artigo e eu acredito que seja confiável, porque eles buscaram vários estudos com pacientes oncológicos que tiveram redução plaquetária. Mas eu faço um pouquinho diferente. Aqui, as plaquetas abaixo de 10 mil, com transfusão de plaquetas antes do treinamento. Pode realizar atividades de vida diária apenas essenciais e assistidas, não deixar o paciente sozinho. Tipo, ir no banheiro, acho que só. Não pode fazer muita coisa porque está muito baixa. Então, o risco de hemorragia é muito grande. 10 mil a 20 mil. Sem nenhum sinal de sangramento, se não tiver nenhum sinal de sangramento, pode realizar atividades de vida diária, também somente essenciais. 20 mil a 30 mil. Pode realizar deambulação assistida e exercícios ativos leves.
30.000 a 50.000. Atividade física moderada, exercícios ativos e deambulação. E acima de 50.000, programa de exercícios resistidos e treino aeróbico. Isso é o que o artigo trouxe. Eu acho que seja de confiança sim, mas eu sou um pouco medrosa, então eu geralmente só tiro o paciente do leito quando está acima de 50.000. Ali abaixo de 20.000 eu deixo ele mais quietinho, entre 20.000 e 50 faço exercício ativo ali no leito. Agora, para tirar do leito, deambular, fazer exercício ativo fora do leito, acima de 50.000. Mas eu vou deixar o link desse artigo aqui para vocês na descrição do vídeo e vocês dêem uma olhada. Eu acredito que seja de confiança sim, só eu que sou um pouco medrosa mesmo. Outros exames importantes para a gente dar fisioterapia é o potássio e o sódio. Por quê? Não sei se vocês lembram lá na fisiologia que a contração muscular vai depender da bomba de sódio e potássio. Então, dependendo dos valores de sódio e potássio, pode ser que a gente não consiga fazer exercícios com esse paciente, porque ele vai estar com a contração muscular alterada. Vou falar primeiro sobre o potássio. Os valores de referência são de 3,5 a 5,5. A hipopotassemia, que é o potássio baixo, é causada por perda excessiva, que pode ser renal ou gastrointestinal. A renal pode ser causada por alcalose metabólica, diuréticos, anfotericina B e penicilinas em altas doses. E gastrointestinal geralmente é causada por diarreia, vômitos e sucção gástrica. E as manifestações clínicas são fraqueza muscular, podendo evoluir para paralisia e insuficiência respiratória aguda, ilho paralítico, hipotensão e poliúria. A hiperpotassemia é causada por aumento da ingestão de potássio, fármacos que prejudicam a excreção renal, lesão renal aguda ou crônica, acidose metabólica. É bem comum na cetoacidose diabética. As manifestações clínicas são fraqueza muscular e toxicidade cardíaca, podendo evoluir para fibrilação ventricular e assistolia. Então, a gente tem que ficar bem atento aos valores de potássio e tomar cuidado com o nosso paciente. Já o sódio, os valores de referência são 136 a 145. A hiponatremia, que é o sódio baixo, é causada por diuréticos, diarreia, insuficiência cardíaca, doença hepática ou doença renal. E as manifestações clínicas são neurológicas, podendo causar edema cerebral, cefaleia, confusão mental, podendo ocorrer convulsões e coma. E a hipernatremia, o sódio alto, é causado por mecanismo de sede prejudicado ou acesso limitado à água, provocado por desidratação grave. As manifestações clínicas são sede, manifestações neurológicas, incluindo confusão, excitabilidade neuromuscular, convulsões e coma. Então, ficar bem atento aos valores de sódio e potássio antes de colocar o paciente para fazer exercício. Outro exame importante para fisioterapia é o lactato, saber os valores do lactato. Porque quando a gente faz atividade física de alta intensidade, a gente libera o ácido lático. Então, quando a gente faz exercício e o paciente já está com lactato alto, a gente pode prejudicar esse paciente, provocando acidose lática. Então, os valores de referência. Menor que 2,5 é o valor normal. 2,5 a 4,9 é uma acidose lática discreta. 5 a 9,9 moderada e acima de 10 grave. Então, tomar cuidado com o lactato. Se tiver discreta, fazer exercícios leves e de moderada a grave, de preferência evitar exercício. E mais dois exames importantes para a gente é ureia e creatinina. Os valores de referência da ureia são de 9 a 40 e pode variar conforme a idade, e de
de creatinina em homens 0,7 a 1,3 e mulheres 0,6 a 1,1. Valores altos de ureia e creatinina podem indicar disfunção renal. Por que a gente da fisioterapia precisa saber de algo que vai causar disfunção renal? Por quê? Porque a disfunção renal pode cursar com edema pulmonar, derrame pleural ou infecção pulmonar. E aí vai ser a hora que a gente vai precisar ajudar esse paciente, melhorar a função pulmonar dele. E é isso, pessoal. Acho que esses são os exames mais importantes da gente estar acompanhando antes de colocar o nosso paciente para fazer algum exercício, saber bem os valores certinhos, como o paciente está. E eu posso até estar trazendo outros exames mais para frente, que não são menos importantes, mas esses são os principais. E é isso, espero que tenham gostado, obrigada. Se inscrevam no canal, deixem o joinha se tiverem gostado do vídeo. E se quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram, meu nome no Instagram é Físio Luana Fontes. Pode seguir lá, pode mandar mensagem no direct. Se tiverem dúvidas, pode deixar no comentário que eu respondo. E obrigada!